Olá, eu sou o professor Leandro Vilela de Azevedo, historiador formado pela USP, mestrado e doutorado também pela USP, mestrado e doutorado em História Social, mais voltado para a História da Cultura, e com especialização em Idade Média. Professor universitário, já dentro da área de educação há mais de 20 anos. Eu tenho aqui dois temas importantes para tratar com vocês. Nesse vídeo, eu vou estar falando sobre a peste negra e uma comparação entre a sociedade atual e a sociedade na época da peste negra, para entendermos melhor o que está acontecendo conosco hoje e pensarmos cuidados que podemos ter hoje baseados no aprendizado que a humanidade teve durante a época da peste negra. Esse vídeo está dividido em duas partes, na verdade não esse vídeo, esse tema está dividido em dois vídeos. Isso porque eu tenho certeza que muita gente vai ter interesse apenas pela parte 2, que seria a parte da recuperação pós-crise causada pela peste, ou no nosso caso, recuperação pós-corona. E que tipo de cuidados ou que tipo de coisas a gente pode esperar baseado em outras situações históricas semelhantes que já aconteceram a essa. Portanto, esse primeiro vídeo aqui, quem tiver interesse em algo mais aprofundado, que seria como a peste se desenvolveu e aí comparação do desenvolvimento da peste, da sociedade da época da peste negra, lá na Idade Média com a de hoje, para entender inclusive melhor situações que temos hoje acontecendo aqui e que são muito, muito absurdamente semelhantes com a sociedade medieval lá do século XIV e que nos ajuda a entender reações humanas aqui nos dias de hoje. Então quem tiver interesse nessa parte, fica nesse vídeo. Quem quiser saber apenas da parte da recuperação da economia, recuperação da sociedade pós momento de crise, de uma epidemia, pode direcionar ao próximo vídeo já. Segunda coisa importante, esse canal aqui, no momento desse vídeo tendo sido feito, ele tem 125 inscritos. E me parece muito importante para que eu consiga divulgar esse tipo de informações que eu quero passar para vocês, que a gente tenha um número maior de inscritos e que a gente tenha mais pessoas tendo acesso a esses vídeos. Então, se possível, clique aí no compartilhar, no curtir, no se inscrever. Inclusive, para que possa ver realização de lives, o YouTube exige que tenha um número mínimo de inscritos no canal para que isso aconteça. O meu não tem ainda essa situação. Bem, vamos então a uma comparação entre a sociedade da época da peste negra e a nossa. A peste negra, ela se inicia na Europa em 1347. Nessa época, a gente tinha uma sociedade com algumas características interessantes. Primeiro, a gente estava no meio de uma grande guerra, que era a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra. Meio talvez não seja nem a forma mais adequada para se dizer, a guerra estava relativamente no começo, com a Inglaterra reivindicando o trono da França, invadindo toda a região do norte da França. Uma outra guerra estava acontecendo no reino de Nápoles, no sul da Itália, entre a Hungria e a rainha de Nápoles por conta de sucessão de trono. Então a gente tem duas grandes guerras. E é um momento onde a Igreja Católica tinha sua capital na cidade francesa de Avignon. É o período chamado de Papado de Avignon. E os reis franceses tinham um poder bem grande sobre o Papa, ao mesmo tempo que o Papa sobre a política. Havia uma espécie de uma união muito forte entre política e religião. Mais do que o tradicional, né? Porque era uma união especificamente baseada naquele governo que era o governo francês, que por sua vez estava lutando contra a Inglaterra e via naquilo uma importância muito grande. Bem, só da gente falar um pouco desse cenário, a gente tende a perceber que há semelhanças com o nosso país hoje. Então nós temos um momento de grande conflito político no país, grande polarização política, e acho que isso é claro, independente do seu posicionamento ser de direita ou de esquerda, independente de você ser em favor do Bolsonaro ou você ser contra ele, você percebe que estamos em um momento de polarização política. Não é uma guerra acontecendo fisicamente, militarmente, mas é uma guerra em torno dos meios de comunicação, em torno da divisão, até mesmo econômica, boicote a empresas que apoiam um ou que são contra,
boicote a meios de comunicação, toda uma questão de disputa ligada a isso, que toma áreas no Brasil que, sinceramente, nas últimas décadas a gente não viu nada semelhante a um nível tanto de dia a dia da sociedade ter essa discussão política ali presente. Muita gente se cansou disso, então eu diria até que tem um terceiro grupo aí no meio, que seria muito semelhante ao que a gente estava tendo nessa sociedade que vai pegar a peste, nesse grande conflito, nessa grande disputa entre a França e a Inglaterra, e entre os católicos que obedeciam o Papa, que estava em Avignon. A gente não tinha um Papa em Roma nessa época, e ao mesmo tempo o grupo de católicos que acreditava na imensa importância de voltar a ter a capital da igreja em Roma, mais separada e mais desligada da política. Outra semelhança muito forte que a gente tem é justamente a presença da política na religião. A gente vive hoje uma época onde a gente tem uma bancada religiosa, bancada evangélica, que corresponde a um poder forte dentro da nossa Câmara. A gente tem um presidente que tem o seu apoio no grupo evangélico também, entre outros. Inclusive teve todo o seu episódio de batismo no Rio Jordão, da sua conversão, que depois não foi conversão, para não perder apoio também aos católicos. A gente teve ele indo passar pela situação de unção de líderes evangélicos famosos, como Edir Macedo e como Silas Malafaia. Muito ali a cópia do que existia no povo de Israel, onde se ungiam os reis. E esse tipo de poder onde o presidente tem apoio dos pastores, os pastores requerem coisas do presidente para manter esse apoio. Esse apoio, ele muitas vezes é associado a poderes quase divinos do presidente. Eu não sei se vocês já viram essas correntes do tipo: ele sangrou por nós, ele derramou o seu sangue por nós, ele também chama Messias, ele está com o Messias. O próprio logo do presidente, né, o próprio jargão dele, Deus acima de tudo. Então, assim, a gente vive uma sociedade onde a religião tem uma presença muito forte, influencia um número muito grande de pessoas, de forma muito semelhante ao que estava acontecendo na Idade Média nesse período. E uma religião não uma religião simplesmente de busca espiritual por Deus, mas uma religião que estava muito próxima ao dia a dia político das pessoas, dentro de um governo que era um governo monárquico, ou seja, fortalecido em volta da figura de uma pessoa, por mais que não fosse uma monarquia absolutista, o que também tem uma semelhança muito grande com a nossa sociedade atual, onde a gente tem um presidente que não tem o poder absoluto nas suas mãos, mas ao mesmo tempo fala sobre o fortalecimento do seu próprio poder, coloca em xeque as outras instituições democráticas, galga mais poder em torno de si próprio, da sua própria figura, fala em fechar o STF, fala em fechar o Congresso. Ou seja, a gente tem semelhanças muito fortes entre essas duas sociedades. Uma outra questão que existia lá e existe aqui também com uma semelhança muito grande é a questão da universidade e ciência versus conhecimento religioso versus ciência. Isso porque as grandes universidades europeias foram fundadas alguns séculos antes disso. Então, no século XII, por volta de 150 anos antes da peste, a gente tem o surgimento da Universidade de Paris, que já existia um pouquinho antes disso, depois da Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge. Então a gente tem um momento onde o saber universitário está se espalhando com muita força na Europa. Pós-época das Cruzadas, isso ganha uma força muito grande. Então a gente tem correntes de linhas de estudo universitário, de filologia, de história, de medicina, de direito, de uma série de conhecimentos que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade. E quando a peste estoura, havia esse conflito entre o como a igreja deveria se organizar, o como a religião seria, e o conhecimento científico, que às vezes era incorporado pela igreja e às vezes era rechaçado por ela, dependendo do Papa, dependendo do líder religioso, dependendo da situação, de forma muito semelhante ao que a gente tem hoje. É claro que não existia internet, é claro que a tecnologia na época era muito menor do que a de hoje,
A comunicação e o transporte não se dava de uma forma tão rápida quanto de hoje em dia, mas há semelhanças muito grandes entre essas duas sociedades. O que acontece? A peste ela chega primeiro de um local distante, vinda do Oriente, trazida por rotas comerciais. Se a gente for ver, a situação é muito semelhante ao corona. A gente tem uma doença que veio de um país distante, no caso, veio entre aspas da China, mas ao que tudo indica chegou no Brasil pela Itália, o que também é uma semelhança, porque é justamente no sul da Itália onde começa o surto de peste, e começa muito provavelmente por viajantes que entraram em contato com as pessoas da Rota da Seda, e aí trouxeram do Oriente a peste para o sul da Itália, que foi o primeiro ponto de divulgação. Então a gente tem aí essa semelhança também. E a peste vai se espalhar com uma rapidez muito grande, de forma semelhante ao corona hoje em dia. É claro que há diferenças muito fortes entre essas duas doenças. No caso, a peste ela era transmitida de uma forma que hoje em dia seria muito difícil de se transmitir. Ela precisava de ter uma fase intermediária, um hospedeiro intermediário. O que significava isso? A pessoa que tinha peste, ela precisaria ser picada por uma pulga, essa pulga picava um rato. O rato desenvolvia essa doença de forma assintomática. E aí, depois de um tempo onde essas bactérias tinham se desenvolvido dentro do rato, esse rato era novamente picado por uma pulga e essa pulga picava uma pessoa e aí a pessoa passava a ter peste. Hoje em dia isso seria extremamente difícil de acontecer, porque o número de ratos é bem menor, embora ainda temos problemas de praga de ratos em alguns locais, em algumas cidades. E além disso, existe essa preocupação de controle de ratos. Acontece que ratos na Idade Média seriam muito, muito semelhantes a pernilongos hoje em dia. Você não gosta, você acha que é chato, você tenta se livrar deles, mas dificilmente você consegue. Tem locais que tem mais, tem locais que tem menos, tem um número muito maior de pernilongos do que de pessoas no mundo. No Brasil, nas cidades e assim por diante. Da mesma maneira como os ratos na época. E a grande coisa é, quando o surto de peste começa no sul da Itália, ninguém fazia a menor ideia de como aquilo se transmitia. Porque ratos e pulgas já existiam lá há muito tempo, então eles não imaginavam que era isso que estava causando a peste. Demorou um bom tempo para descobrirem que os ratos e as pulgas eram os culpados. Mas nesse tempo, em uma sociedade onde havia pulgas por todos os lados, onde havia ratos por todos os lados, a doença se espalhou com muita rapidez. Para vocês terem uma ideia, em 2 ou 3 anos, em uma sociedade que não tinha avião, trem, carro, nem nenhum desses modernos meios de transporte, em 3 anos ela tinha pegado na Europa toda, assolando de forma avassaladora e destrutiva aquela sociedade. Mas de alguma forma, o comércio era forte na época. O comércio estava se fortalecendo de uma forma que não existia até então. Pós-cruzadas, o comércio renasce na Europa. E é justamente por esse renascimento do comércio que a doença consegue se espalhar. Assim como a gente poderia falar hoje em dia do nosso processo de globalização, no nosso comércio global, no nosso comércio mundial. Nunca a gente teve no mundo um momento onde o comércio foi tão forte entre regiões distantes do planeta, onde empresas têm filiais em todos os lados, onde pessoas diariamente fazem esse trajeto entre os países, e óbvio foi isso que fez com que essa epidemia se transformasse em uma pandemia e tivesse essa proporção em todo o mundo. Claro que o nível de mortalidade da peste era bem diferente do nível de mortalidade do corona. Uma pessoa que pegava a peste naquela época, as chances dela sobreviver não passavam de 50%. A maior parte, mais da metade das pessoas acabavam morrendo. Era possível que o próprio corpo se recuperasse, sim, mas não havia nenhum tratamento, não havia nenhuma cura. Na verdade, cura para a peste negra é coisa que só vai passar a existir praticamente há 100 anos atrás. E eles tinham ali uma doença e precisavam de ter uma solução para isso. E basicamente quem tentou dar a solução para a época eram os grupos mais fortes e mais acreditados naquela sociedade. Em primeiro lugar, a igreja, a religião. Qual foi a resposta que o Papa Clemente VI teve quando esse surto de peste se iniciou? Bem, isso tem a ver com a ira divina, isso tem a ver com o pecado da sociedade, tem a ver com essas transformações, tem a ver com essas pessoas que estão abandonando os valores morais,
isso é uma punição que Deus está dando sobre nós. Veja como as pessoas estão cometendo atos de pura imoralidade. É que na época a pura imoralidade não era o vídeo da Porta dos Fundos. Na época a pura imoralidade não era o carnaval. Na época a imoralidade era o contato com o Oriente, era a entrada de novos produtos como açúcar, como pólvora, como seda, era a vida em ambiente urbano, eram as pessoas estarem preocupadas com o comércio, mais do que preocupadas somente com a igreja. Então, assim, de um jeito ou de outro, aquela sociedade passava por transformações assim como a nossa. E a igreja fez a mesma coisa com que muitos líderes religiosos estão fazendo hoje em dia, culpando, entre aspas, Deus por estar dando uma punição para pessoas que estão com um tipo de cultura sendo transformada do que eles esperavam, do que seria na infância deles, alguma coisa assim. Então, isso também aconteceu de forma muito semelhante. Só que qual foi a resposta que as pessoas da época deram para isso? Havia duas. Vamos dizer que uma resposta boazinha, que foi a mais oficial da igreja, e uma resposta malvadinha, que nunca chegou a ser exatamente oficial, mas nunca foi combatida e foi até, de certa forma, incentivada, não oficialmente. A malvadinha eram os flagelantes. Pessoas iam de cidade em cidade com chicotes, atacando aqueles que seriam os considerados pecadores, fazendo fogueiras, destruindo coisas que eles considerassem pecaminosas, batendo nas pessoas, querendo forçar elas a um arrependimento. E esses flagelantes, inclusive, batiam em si próprios, ou seja, eram autoflagelantes também, de modo que eles pudessem estar pagando também pelos pecados daquelas pessoas. E eles iam de cidade em cidade, começando pelas cidades que tinham peste, mas depois passando pelas cidades que ainda não tinham, com uma espécie de medida preventiva para que, se eles destruíssem o pecado daquela cidade, antes, né, que a peste chegasse, isso impediria a peste de chegar lá. É claro que isso só ajudou a trazer mais caos social ainda. É claro que isso trouxe uma grande destruição, isso aumentou muito mais o conflito, mas tem um detalhe a mais. Isso aumentou a disseminação da peste. Por quê? Essas pessoas, ao irem em cidades contaminadas, se contaminavam. Só que a peste ela tem um grande período de incubação. Assim como a gente no coronavírus tem esse problema que é muitas pessoas pegam e é assintomático, e essas pessoas transmitem para outras com muita facilidade sem saber que estão com a doença, e se negam a acreditar ou imaginar que elas possam estar transmitindo essa doença, só que elas não têm sintomas. Tem um passado atlético, talvez. Da mesma maneira, na época, um monte de pessoas, não só flagelantes, mas também eles, estavam contaminados pela peste, não sabiam, não tinham sintoma nenhuma, porque demoravam semanas para esses sintomas começarem a aparecer, e nesse tempo estavam transmitindo a peste para outras pessoas. O que acontece? Chega um determinado momento que os flagelantes estão sofrendo de peste, e todas as cidades por onde eles passaram estão com a peste. E aí, óbvio, eles vão entrar em descrédito, óbvio, eles vão tentar arrumar justificativas religiosas ainda para isso, óbvio que essa situação não vai parar, ela vai se manter. Outros grupos acusando aqueles primeiros flagelantes de não serem bons o suficiente, próximos a Deus o suficiente. E essa situação se mantém piorando cada vez mais. Não sei porquê, mas isso me lembra muito com a teimosia de alguns líderes religiosos hoje em dia, de acharem que são imunes a isso, de que Deus vai tornar eles imunes, de que eles precisam colocar aglomerações de centenas ou milhares de pessoas dentro de um local fechado, que a gente sabe que é a principal forma de transmissão do vírus, do corona. Ou seja, se a gente tivesse a capacidade de olhar um pouquinho para a história, perceber as semelhanças que a gente tem na nossa sociedade com a sociedade medieval, perceber que a teimosia de líderes religiosos na época ajudaram a disseminar e a matar milhares, milhões de pessoas por conta disso, talvez a gente estivesse evitando situações absurdas agora. E olha aqui, isso que eu estou falando não é uma invenção louca.
Na Coreia do Sul, a gente teve um caso como esse. Uma boa parte da disseminação que a gente teve lá, e não foi só a Coreia do Sul, a gente teve também um caso na França, mas acho que o da Coreia do Sul foi mais forte, porque o líder religioso, o pastor, foi lá pedir, implorar perdão para as pessoas, por saber que tinha sido a teimosia dele de fazer aqueles cultos com milhares de pessoas que tinha transmitido em uma grande parte da população o corona. E agora aqui, não sendo capaz de perceber o erro recente e nem o erro histórico, pensando lá na peste, a gente continua tendo isso. Qual que seria a solução boazinha que a igreja teve, que foi a oficial? Bem, se o pecado é que traz a peste, vamos trazer essas pessoas para dentro da igreja, garantir que elas sejam cuidadas e que elas se arrependam próximas à igreja. O que acontecia? Logo no começo, o surto de peste não atingiu os mosteiros. Os mosteiros eles eram relativamente isolados do resto da sociedade. Os mosteiros eles tinham um sistema de esgoto, um sistema de fornecimento de água e, em geral, não tinham ratos. Então, o que acontece? Os monges, em geral, estavam imunes à peste, o que ajudava, a princípio, a fortalecer a teoria de que aquilo era uma punição divina contra as pessoas que não eram os monges, por exemplo. Só que a partir da hora que os monges começam a receber os doentes dentro dos seus mosteiros, a partir da hora que eles perdem aquelas condições de higiene que tinham lotando as pessoas lá dentro, eles vão começar a se infectar também. Tudo bem, nesse caso era uma boa intenção e provavelmente eles conseguiram ajudar muita gente. Com certeza alguns mosteiros conseguiram manter situações de higiene, impedindo os ratos e conseguiram dar uma contida na peste. Só que, nesse processo, o próprio Papa Clemente VI, que falava abertamente que aquilo era uma punição de Deus, que só as pessoas pecadoras contraíam peste, ele começou a ter alguns sintomas meio estranhos. Começou a crescer bolhas pelo corpo dele, que é um dos sintomas da peste. Ele começou a ter febre, que é um dos sintomas da peste. No final das contas, essas bolhas estouraram e ele morreu, que é a forma mais comum de se morrer pela peste. Oficialmente, nos livros da Igreja Católica, ele não morreu de peste. Oficialmente, ele teve um tumor com abscesso, e aí junto de câncer e febre, e acabou morrendo. Mas, ao que tudo indica, ele teve sim a peste, ou seja, a gente teve um papa, no momento de surto maior de peste, no momento da epidemia da peste, que morreu, ao que tudo indica, pela peste negra. E isso acabou trazendo uma situação oposta. Aquilo que era para ser o que traria esperança às pessoas, que em especial seria, né, uma das grandes características da igreja, começou a trazer desespero. E aí a gente tem a segunda tentativa de solução que veio por parte das universidades, que seria a tentativa científica. Mas em 1350, essa tentativa científica não foi eficiente. Não foi eficiente por quê? Eles começaram a estudar os locais que tinham surtos de peste e os locais que não tinham, e tentar comparar entre os dois o que fazia um local ter o surto e outro não. Acontece que os locais que não tinham ainda, mas chegaria a peste lá. Por quê? Porque também tinham ratos e também tinham pulgas. Então, quando os cientistas viram, olha, tantos locais têm ratos e pulgas e não tem peste, eles nem pensaram em rato e pulga, eles estavam pensando em outras coisas. Porque eles logo perceberam uma diferença muito grande. Os locais que tinham peste tinham um fedor terrível. Porque a peste, ela de alguma forma apodrece a pessoa, apodrece o sangue da pessoa, aquelas bolhas que se formam é de sangue apodrecido, de pus misturado com aquilo, do corpo tentando expulsar. Então, e as pessoas não conseguiam enterrar os mortos. Era um número muito grande de mortos, a sociedade ficou completamente perdida com isso, então pessoas apodreciam nas ruas. Em geral, oficialmente na Idade Média só se enterra, não existia nem cremar. Eles começam a colocar montes de corpos em fogueiras para fazer algo parecido com a cremação por conta da peste. E o que acontece? Havia um fedor imenso nessas cidades, e os cientistas olham e falam: o que transmite a peste é o cheiro ruim. Sabe, você já deve ter visto aquelas máscaras da peste negra, que parece um bico gigante, assim, que a pessoa tem no nariz, como se fosse um bico de um pássaro, alguma coisa do tipo? Pois é. Aquilo era para se colocar pétalas de flores
e com isso chegaria só o cheiro bom no nariz das pessoas. Os médicos acreditavam que assim estariam imunes e, claro, não tinha como dar máscara para todo mundo, mas eles lançavam incenso, lançavam pétalas nos locais para tentar melhorar o cheiro e com isso acreditar que estavam combatendo a peste. Óbvio, não funcionou também. E o que funcionou então? O que fez com que a epidemia fosse contida naquele momento? Quem deu a solução, no caso, foram os nobres, que seriam equivalente aos militares, os governantes. E eles criaram a ideia da quarentena e do isolamento. Criaram não, essa ideia já tinha existido em outros momentos, mas assim, o grande, forte, principal momento que isso foi instaurado a um nível continental na Europa foi no momento da peste negra, aqui nessa epidemia de peste. E o isolamento funcionava como? Se em um local, uma vila, uma cidade, você tem uma pessoa infectada, essa casa da pessoa isolada, ninguém pode chegar perto, pessoas podem entrar, mas não podem sair. E se em uma cidade, uma vila, houver 2 ou mais famílias infectadas, a cidade, a vila era isolada por 40 dias. Se ainda continuasse tendo novas pessoas infectadas lá, isso poderia chegar até 4 anos. O exército ficava a postos lá fora, se o pessoal tentasse sair, era morto. Se muita gente tentasse sair, incendiavam tudo. É claro que o não conhecimento daquela técnica, que era nova, e a revolta de muitas pessoas contra isso, trouxe um número muito grande de mortes também. As mortes da peste não foram somente pela peste, mas também pelo caos social gerado. Mas por incrível que pareça, aquela técnica funcionou. 4 anos depois, quando aquelas cidades abriam as portas, ou as pessoas tinham morrido, o que infelizmente acontecia, porque não havia uma estrutura tão grande para se cuidar disso, mas na maior parte dos casos, as pessoas ali, algumas tinham morrido, outras não, mas as outras cidades em volta não eram infectadas. Mais do que naquele momento, o mais interessante é que, em todos os outros momentos posteriores, onde a gente teve surtos de peste, porque a peste chegou novamente na Europa, o comércio continuava existindo com o Oriente. Só que sempre quando uma pessoa tinha sintomas de peste, se era no navio, o navio não atracava. Espera até o navio resolver, até as pessoas que têm que morrer, etc. E a partir daí segue adiante. Se era numa cidade, aquela cidade era imediatamente isolada. Pode parecer assustador, pode parecer grave, mas isso impediu que durante todos os séculos posteriores, nunca mais, mesmo sem ter uma cura, nunca mais a peste conseguisse estar realmente assolando a Europa. Nada chegou sequer aos pés daquele surto de peste que teve. Lá chega a morrer 1/3 da população europeia. Em outros momentos, a gente, quando muito, tem ali uma cidadezinha atacada, um local. Às vezes, mercadores queriam teimar, entrar em um local que tinha peste. Às vezes, alguém conseguia fugir, às vezes infectava outra cidade, mas era extremamente raro. Por quê? Porque as pessoas sabiam e tinham muito firme a importância daquilo. Conforme os séculos foram passando, as pessoas ainda tinham aquilo como forte, mas começa a ter um ou outro que desacreditava daquilo. E aí, em Londres, em 1665, mais ou menos, houve um desses surtos de peste. Só que ele começou na cidade de Londres. E aí o pessoal, não, a gente não pode isolar a cidade de Londres por inteiro. Né? Olha só, a gente tem aqui a sede do governo, a gente tem aqui as pessoas mais ricas. Uma coisa é a gente isolar um local qualquer, um navio, uma vila, uma cidade, mas isolar a sede do governo junto com todas as pessoas ricas e nobres, etc. Não, isso a gente não pode. Vamos isolar apenas aquelas ruas e aquele bairro que está com o problema da peste. E aí o que acontece? Não consegue conter a peste. Por quê? O rato não estava isolado. Então, por mais que eles isolassem as pessoas, a contaminação se espalhou. E aí, no caso, a peste assolou Londres de uma forma terrível, espalhou-se pela Inglaterra com uma certa facilidade. Não foi tão forte quanto a primeira,
mas a demora que eles tiveram para tomar a atitude que era necessária, que era isolar a cidade toda, fez com que o número absurdamente maior de pessoas morresse do que precisava ter acontecido. Eles tentaram imaginar um isolamento mais leve, mais tranquilo. Aí sabe o que acontece? A peste negra foi vencida. Inventaram cura para a peste, a medicina evoluiu, já existiam vacinas, a coisa estava indo muito bem no meio da Primeira Guerra Mundial. E aí, o que acontece na Primeira Guerra Mundial? A gente tem a epidemia da gripe espanhola. E aí, naquele momento, no meio de uma guerra, ninguém imaginou muito como usar o isolamento, que era a técnica padrão que era usada desde a peste até ali. Afinal de contas, era no meio de uma guerra. E quando essa guerra acaba, as pessoas queriam voltar para casa, a guerra tinha acabado. E aí pronto. Isso faz com que ela se espalhasse para o mundo inteiro. E aí a gente teve a epidemia que teve o maior número de mortos até os dias de hoje, que foram 50 milhões de mortos. Isso equivale a mais do que a população do Brasil na época. Então, assim, cabe a nós, nesse momento, termos esse conhecimento de história, termos essas comparações, aprendermos com erros do passado, para evitar que a situação ocorra como aconteceu na época da peste, para evitar que líderes religiosos consigam ter o seu poder e influência política e com isso piorar a quantidade de mortes, para entender que pode existir uma experiência boa da igreja, que é o de acalentar, de cuidar, de trazer esperança, e uma má, que é de querer punir as pessoas pecadoras, causar divisão, causar perseguição, desafiar a ciência, desafiar o conhecimento da doença. Podemos entender que o isolamento é necessário, por mais que ele possa trazer prejuízos econômicos, porque o prejuízo econômico vai ser muito maior caso não se faça ele. Na época da peste, com aquele número absurdo de mortes, imaginam como isso não afetou a economia. Como assim? Não havia gente suficiente para plantar. Não havia gente suficiente para transportar essa comida de um local para outro. Muitas vezes, conhecimentos especializados não existiam mais. Então, por exemplo, em uma vila, não havia ninguém que soubesse trabalhar com ferro, não havia nenhum ferreiro. A família toda dele tinha morrido. E aí começam a faltar produtos específicos, não só comida no geral, mas a parte especializada dava mais trabalho ainda, porque você tinha falta de trabalhadores especializados, você tinha falta de ferreiros, falta de vidraceiros, falta de construtores, falta de arquitetos. Isso fez com que o preço do trabalho deles superinflacionasse. E com a falta de comida, a comida também inflaciona. Então, no final das contas, o caos econômico trazido pelo número tão grande de mortes demorou um tempo muito maior do que a própria peste em si. Isso é outro motivo pelo qual ninguém nos séculos seguintes falava: não, mas vai afetar a economia se eu isolar aquela cidade. Puxa vida, a cidade é a cidade mais rica que tem. Eu não posso isolar ela, senão eu vou ter prejuízo, porque sabiam que o prejuízo seria infinitamente maior. Agora vamos pensar um pouquinho nos dias de hoje. Que grupo tem o maior risco de estar morrendo de peste? No caso aqui de corona, né, não da peste negra. E que se a gente não tomar cuidado, eles são os que estão os mais expostos. Bem, a princípio você pode ter pensado em grupo de risco e pensado nos idosos, nos asmáticos como eu, e nos diabéticos, em quem tem problema cardíaco, e nos transplantados, porque lembra que não é somente os chamados de idosos. E aí você já pode ver que um número muito grande de pessoas que você não faz a menor ideia tem alguma dessas doenças. Porque no dia a dia você não sabe se o médico que cuida de você é diabético, você não sabe se o engenheiro que calculou o seu prédio é asmático, você não sabe
De nenhuma dessas pessoas. Você não sabe se a pessoa que está desenvolvendo os remédios, que está atrás da pesquisa, se todas as pessoas que têm alguma função essencial para a sua empresa, para a sua carreira, para a sua vida, para o seu dia a dia, para cuidar da sua família, para todas as coisas, você não sabe em qual grupo de risco ela está. Porque o grupo de risco não é apenas pela idade. E aí, imagina que todas essas pessoas pudessem morrer. Como isso não transformaria a sua vida? Imagina que os médicos e todas as pessoas do sistema de saúde, porque é um absurdo a gente imaginar que seja só algo médico, né? O sistema de saúde como um todo tem uma linha imensa que a gente tem que lembrar. E a gente tem aí os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a gente tem técnico de raio-x, mas a gente tem mais, a gente tem o pessoal da limpeza, que é extremamente importante. Existem hoje vários médicos fazendo apelos mundialmente falando, inclusive no Brasil, que está faltando produtos básicos de limpeza para eles e que eles precisam disso, porque senão ele pode ser o melhor médico no mundo e no final o paciente vai morrer de alguma infecção besta. E aí a gente tem toda a parte dos mecânicos. Mecânico é mecânico sim. Porque a gente tem esses respiradores artificiais que são indispensáveis hoje em dia e eles quebram, eles precisam ser fabricados, eles podem ser transformados, eles podem ser replicados. E aí a gente tem todo o pessoal que é técnico de informática. Mas que raios de motivo técnico de informática tem a ver com medicina? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque é indispensável que esses médicos consigam se comunicar entre si, que toda a comunicação continue existindo da Organização Mundial da Saúde com o resto dos médicos, que cada mínima descoberta de cada um deles possa ser repassada a todos os outros. Além de todo o funcionamento da economia da sociedade, que hoje em dia todo mundo home office, esses técnicos também estão sendo verdadeiros heróis de estarem fazendo tudo funcionar. E aí tem um outro lado que muita gente esquece, e que era um grupo que estava sendo super perseguido, que eram os professores, que eram as universidades. Isso porque a pesquisa científica a nível mundial, e também no Brasil, ela é feita quase que exclusivamente pelas universidades. Existe laboratório particular de empresas? Existe. Mas, em geral, eles estão pesquisando coisas que podem dar lucro específico para aquela empresa. É claro que empresas de farmácia ou do ramo farmacêutico estão correndo atrás de criação de remédios e de vacinas. Mas todo o restante, a grande maior parte da pesquisa vem das universidades. E mesmo esses laboratórios particulares, eles pesquisam também baseados nas pesquisas universitárias, que correspondem aos 80% da pesquisa mundial. E aí, se todo esse pessoal, a gente quebra um elo de tudo isso que é necessário para a medicina funcionar, porque se as faculdades de medicina pararem, quem vai se formar os novos médicos? E se começa a faltar médicos, os médicos vão ter prioridade para onde? Para estar cuidando das pessoas ou para estarem dando aula de medicina? E todos os médicos com mais de 60 anos que podem morrer. E todos os médicos e enfermeiras, e todos esses que eu estou falando, que têm alguma dessas doenças de grupo de risco. E eles estão lá. E eles estão lá arriscando a vida deles para estar salvando muitas outras vidas. E eles não estão nem pensando nisso. Mas é óbvio que quanto mais a gente dificultar a situação deles, ou seja, quanto mais o pessoal estiver pensando na economia agora, e com isso, aumentando o número de pessoas infectadas, aumentando o número de pessoas que vão chegar nos hospitais e colocando mais em risco eles, maior vai ser o número de mortes, ou talvez não de morte, mas da pessoa ficar em uma condição que não consiga trabalhar, também entre eles. Então imagina que a gente vai ter uma sociedade, se a coisa estourar feio, com muito menos médicos, com muito menos capacidade médica no futuro. Pelo menos por um tempo. Então assim, a gente precisa aprender com os erros do passado. A gente precisa prever esse tipo de situação. E ainda que alguma coisa possa ser desagradável, isso é importante comparado a uma situação desagradável muito pior. Por último, gostaria de fazer um comentário rápido com relação à declaração do presidente que distorceu o que aquele rapaz da OMS falou, mas com grande foco de não podemos deixar as pessoas morrerem de fome, temos que nos preocupar também com a economia. É verdade.
É verdade, é totalmente verdade. Tanto é que a própria OMS está fazendo esse alerta. Precisamos preocupar com as pessoas que não têm como sobreviver porque elas precisam do pão de cada dia. Isso é completamente verdade. Agora, onde está o erro da interpretação? Isso não significa que a forma de cuidar dessas pessoas seja acabar com o isolamento ou tornar o isolamento precário, tornar o isolamento mais fraco. Porque isso disseminaria a doença e atrapalharia a vida de todo mundo, inclusive deles. Porque ninguém quer o caos social. Ninguém quer uma sociedade onde os médicos estejam morrendo, onde os trabalhadores estejam morrendo. Ninguém vai querer se recuperar disso depois. Vai ser muito pior. Vai morrer muito mais gente de fome, aí sim. Então o que ele quer dizer com isso? Quer dizer uma... Não precisaram nem explicar para as pessoas da Idade Média, porque isso elas já sabiam de mais longas datas ainda. A de que em situações de emergência era a função do governo alimentar as pessoas. De que se havia um motivo pelo qual, naquele momento, existiam nobres e povo, existiam governantes e povo, existiam reis e povo, é porque em momentos de emergência era mais do que função super obrigatória desse governante cuidar do povo. As cidades naquela época, às vezes ficavam cercadas em um ataque de guerra por meses, por anos, e elas obrigatoriamente tinham estoques de comida para poder alimentar aquela população. Hoje em dia, os governos de praticamente todo o mundo estão com subsídios para a população. Estados Unidos, $1.000 por pessoa. França, Itália, subsídios que correspondem a 85% do salário das pessoas. Então, no final das contas, realmente é importantíssimo que o governo haja nesse momento. Só que aqui o governo brasileiro tem medo de agir. Felizmente, para algumas pessoas, e um número reduzido, por volta de 15% da população, foi liberado um pagamento, uma parcela de R$600, que não chega a ser um salário mínimo. Mas já é alguma coisa, né? Mas a questão de subsídios não poderia ser algo como isso, com tantas restrições como foram colocadas. Ah, mas onde o governo vai conseguir dinheiro para tudo isso? Bem, só agora, nos últimos tempos, o governo brasileiro emprestou 65 bilhões para que bancos emprestassem às pessoas. O governo empresta a uns juros de 0,5%, e no final das contas, os bancos vão emprestar esse dinheiro a 10% para as pessoas de volta. Lembrando que o dinheiro que o governo empresta é o nosso dinheiro. Quanto tempo que só esse valor conseguiria gerar salários mínimos decentes para todas as pessoas que de alguma forma estão impossibilitadas de receber o seu salário? Ou para as empresas que provassem que estão pagando pessoas que não estão trabalhando, ou que isso diminui, ou que elas estão realmente com a sua produção ou com o seu lucro diminuído. Outra coisa é a gente entender que a parte básica de funcionamento da sociedade ainda está existindo. A produção de comida, os mercados. Muita gente está trabalhando home office, sim. Muitos locais adaptaram a sua produção para que pudessem ter a manutenção dos trabalhos. Ônibus para os funcionários, roupas completamente adequadas. Então, assim, precisa se adaptar à peste, ao corona, no caso. Não adianta a gente ter uma mentalidade de a economia é mais importante. Porque ainda que você acredite que a economia é mais importante, para que a economia funcione, você precisa garantir a saúde da população. E último caso, eu deixo uma última conta aqui para vocês. A peste tinha uma mortalidade de 50%. O corona tem uma mortalidade só de 3,5%. 3%, 2%, dependendo do local. Vamos supor que esse número seja verdadeiro. Supor porque tem uma série de motivos aí para calcular que daria para imaginar que não seja. Na Itália, por exemplo, a mortalidade está chegando a 10%.
Por quê? Porque a partir da hora que chega um número de infectados e os hospitais não conseguem atender eles, então o nível de mortalidade aumenta. Mas vamos supor que fique nos 3%. Com uma das doenças mais infecciosas que existem, vamos imaginar que essa doença infectasse 1/5 dos brasileiros. 200 milhões, 1/5 dá 40 milhões. Quanto é 3% de 40 milhões? 1,2 milhões. Imagina 1,2 milhões de brasileiros morrendo, que foi a conta, por sinal, que os cientistas estão fazendo, que é a conta que a Real Academia de Londres, que é a conta que os nossos cientistas brasileiros, como Átila, é a conta que no próprio Estados Unidos foi feito. Imagina o impacto da morte de 1 milhão de pessoas. Você sabia que, somando todas as causas de doenças que existem no Brasil, nosso índice de mortalidade anual é de 0,6% da população? Somando câncer, AIDS, assassinato, latrocínio, acidente de trânsito, somando todas as doenças, todas as causas de morte, a gente tem 0,6% da nossa população morrendo anualmente. E aí a gente vai não cancelar nenhuma delas, porque elas vão continuar existindo. Mas a gente vai dar mole para uma que pode causar 3,5%. Tirando que, se os hospitais estão completamente lotados cuidando do corona, as outras mortes vão aumentar por outros motivos, já que os hospitais não vão conseguir cuidar delas. Então, vamos lembrar da Idade Média, vamos lembrar de todos os problemas causados pela peste negra e vamos ter consciência governamental, consciência psicológica, consciência de conversar com os parentes, de conversar com os amigos, consciência de sensibilizar as demais pessoas de que a gente está em um momento de emergência, sim. E aí, como eu falei, esse é um vídeo de 2 partes. A segunda parte vai ser o lado bom, que seria que tipo de cuidados a gente pode ter, imaginando na nossa recuperação pós-crise do corona. Ou seja, como que a sociedade conseguiu se redescobrir após a peste negra e imaginar, por comparações, situações que a gente pode pensar também para a nossa sociedade. Se esse vídeo ele parece um pouco alarmista, se faz você se sentir um pouco mal, não esqueça de assistir o próximo também. E na medida do possível, como eu já tinha falado, se inscrever aí no canal, compartilhar o vídeo e ajudar a divulgar essas informações se você achou elas importantes de alguma forma.